Paz em meio à guerra. Não há dúvida que nós vivemos em meio de uma grande balbúrdia, uma situação muito conflitiva, um ambiente tóxico, contaminado, onde os vírus são o menor problema. A nossa atitude perante a crise, a nossa postura perante a vida é o nosso mais importante tema, até porque é o único território de toda essa imensa confusão que está exclusivamente sob a nossa influência, sob o nosso poder. A única coisa que é só da nossa alçada, de tudo que acontece, é a nossa atitude. E muitas vezes nós nos perturbamos, nos focamos, nos dedicamos sobre a imensa quantidade de coisas que nós não podemos modificar. Como a atitude dos outros, como as falas dos outros, os problemas dos outros. Não é interessante isso? Pensar a nossa atitude diante da crise é urgente para todos nós. E isso Jesus nos vem ajudar mais uma vez. Lá em João 8, versículos de 6 a 8, o evangelista nos conta assim: isto diziam eles para que tivessem de que o acusar. Era mais uma das arapucas que os inimigos de Jesus montavam contra o mestre para pegá-lo em alguma situação que pudessem acusar e o matar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Olha a figura. É como um mestre ensinando na lousa. Ele ensinava, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Contra a mulher adúltera que tinham levado para o testar, para testar a sua doutrina de perdão, de misericórdia e de amor. E tornando a inclinar-se, Jesus voltou a escrever na terra. É uma figura fantástica que sugere mesmo para todos nós uma sala de aula. Uma classe que estivesse em meio a grande barulho, grande bagunça. Muitos alunos brigando entre si. Outros alunos revoltados com os briguentos. Quase ninguém percebendo que revolta contra revolta é revolta também. Que paralisia contra paralisia, paralisia também. Como pensar a nossa atitude? Hoje o mundo está cheio de odiosos, de críticos, de combatentes de falsas bandeiras, que vivem para se exaltar perante os outros. E frente a esses combatentes, os críticos, os queixosos com relação ao ódio, parecem, pensam-se, supõem-se melhores que os odiosos. Mas estão todos paralisados, todos sem aprender a lição. Numa outra metáfora, é como se um incêndio estivesse ameaçando um prédio,
projetando nuvens de fumaça sobre todos os moradores. E alguns desses moradores, no meio do incêndio, resolvessem disputar entre si quem era o culpado pelo incêndio e ficassem se agredindo, se acusando com terríveis expressões, terríveis posturas. À volta deles, uma grande multidão crítica apontasse o absurdo da situação, mas também ela paralisada no meio do incêndio. Se houvessem lúcidos naquele prédio, o que precisariam fazer? Tentar gritar mais? Paralisar-se também, gritando mais com todo mundo? O que fazer? Só pode-se atravessar a multidão, só pode-se atender ao convite da transição planetária, que é a transição individual, do movimento geral, que é o movimento individual, aceitando o estágio de cada um. Cabe-nos aceitar o estágio de cada um, como exemplarmente Chico Xavier falou. A todos eu dou o direito de serem como são. A mim eu dou o dever de ser a cada dia um pouco melhor. Sair do incêndio só aceitando o estágio de cada um, olhando a situação geral, olhando as pessoas nos olhos, e quando as pessoas estivessem disponíveis, estimulando-as a sair também pelo nosso exemplo. Que nós consigamos aceitar, servir e seguir, porque vida é movimento, transição planetária, transição individual, e somente quem aceitar, ajudar e seguir se salvará do incêndio. Assim seja, um grande abraço, boa salvação para todos nós.